Palpite gratuito no jogo do Corinthians contra a equipe do Racing, jogo que vale a última vaga para a final da Copa Sul-Americana. É a chance aí do Corinthians de ter um título nesse ano de 2024. Vou deixar um palpite gratuito para vocês. Peço desculpa pela minha voz, que ainda não está 100%. Tá vendo aqui, ó, bem inchado. Mas o importante é trazer o conteúdo para vocês. Finalizando aí mais um mês, hoje o último dia do nosso mês, vou trazer análise de 3 jogos do Campeonato Italiano, um jogo da Copa da Liga Portuguesa e esse jogão que eu vou deixar o palpite gratuito, que é o jogo do Racing contra a equipe do Corinthians. Sem muita conversa, vamos direto ao vídeo de análise. Somos mais de 107 mil inscritos. Se você ainda não está inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Muito importante para o crescimento da nossa comunidade, que é buscar melhores resultados no mercado de apostas esportivas. Vamos nessa. A análise do nosso primeiro jogo é campeonato italiano. Temos a equipe do Genoa, o último colocado do campeonato italiano, contra a equipe da Fiorentina, que está fazendo um bom início de competição. A Fiorentina está ali na frente de equipes como o Lazio, como o Milan, como a Roma, que está muito mal na 12ª colocação. A Fiorentina é o 5º colocado com 16 pontos, só que, porém, tem um jogo a menos ainda do que Juventus e Atalanta. Se vencer, pode ir a 19 pontos, passar a Juventus, empatar com a Atalanta. Dificilmente deve ultrapassar a Atalanta pelo saldo de gols. E joga contra o Genoa. O time tem apenas 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas. Tomou incríveis 20 gols em apenas 9 jogos. Galera, minha análise para esse jogo seria aqui: ou Fiorentina ganha, empate anula no odd de 1,36. Se a Fiorentina ganhar, a gente ganha. Se der empate, o dinheiro é devolvido. E se perder, aí realmente toma o head. Ou, quem sabe, até trabalhar uma vitória seca da equipe da Fiorentina com odd de 1,80. Essa daqui é para você que tem a sua banca um pouco maior e pode dar uma arriscada. Então, para você que pode arriscar um pouco mais, trabalhar uma vitória da Fiorentina pode ser uma boa. Para você que tem uma banca pequena, que está querendo crescer aos poucos, a minha sugestão: coloca um Fiorentina empate anula, ou Fiorentina ou empate, juntando com outro jogo que eu vou trazer aqui para vocês também, beleza? Essa é a análise para Genoa contra Fiorentina. Vamos ao segundo jogo também de campeonato italiano. Temos a equipe da Roma, que não está fazendo um bom início de campeonato, acabei de falar sobre isso no jogo de análise da Genoa e Fiorentina, contra um Torino, que está ali onde sempre está, que é no meio da tabela ali, entre 9º, 8º, 7º colocado. O Torino costuma fazer essa média de colocação, só que a Roma é que está estranha, né? A Roma é a 12ª colocada, em 9 jogos tem apenas 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. O time fez 9 gols, 1 gol por partida, mas tomou 11 gols, toma mais do que 1 gol por partida. Detalhes aqui: o único detalhe que o Radar Esportivo traz é menos de 3,5 gols nos jogos da Roma. Só que o Torino marcou 1 ou mais gols nos últimos 6 jogos, marcou 1 ou mais gols no segundo tempo em 90% e teve ambas as equipes marcando gol em 7 das últimas 10 partidas. O que me leva aqui a trazer o jogo mais para um over gols. Mais de 1,5 gols pode ser uma boa operação com odd 1,30. E detalhe aqui que na Betfast essa linha está até um pouco acima, ó, odd de 1,33. Lembra que eu falei da opção de você trabalhar com Fiorentina ou empate contra a equipe da Genoa? Você pode juntar com esse mercado aqui, ó, mais de 1,5 gols no jogo da Roma contra a equipe do Torino. A Roma não vem bem, o Torino vem marcando gols em quase todos os seus jogos. E nesse jogo aí pode ser propício sim para mercado de gols. Talvez ambas marcam, mais de 1,5 gols é mais safe para você juntar com a operação do jogo da Fiorentina. Pode ser uma boa opção para esta quinta-feira também. E para encerrar aí a nossa rodada completa de italiano, né? Foram 3 jogos e vou analisar os 3. Temos a equipe do Como contra a equipe da Lazio. A equipe do Como é uma equipe que acabou de subir, é o 14º colocado, de 9 jogos tem 2 vitórias, a mesma quantidade de vitórias que a Roma, tem 3 empates e 4 derrotas. O time fez mais gols que a Roma, porém tomou mais gols que a Roma. Tudo bem que o jogo não é contra a Roma, o jogo é contra a boa Lazio, que tem 16 pontos e pode ir aqui para a 4ª colocação do campeonato no caso de vitória. Só que na classificação, deixa eu dar uma olhadinha aqui, outra coisa. Dentro de casa, a Lazio é um ótimo mandante, tem 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Como tem 3 jogos, 1 vitória, 2 empates e o time ainda não perdeu jogando dentro de casa. Como visitante, esse é o problema da Lazio.
a Lazio de 4 jogos tem uma única vitória e tem 3 derrotas. O time só tem, isso mesmo, só tem 3 pontinhos em 4 jogos jogando fora de casa. É um visitante que vem se dando mal. Então assim, poderia trabalhar aqui um Lazio empate? Poderia. Só que esse retrospecto recente da Lazio dentro de casa nesse campeonato não vem bem. E o Como é um time que gera dificuldade para os seus adversários jogando dentro de casa. Qual é a minha melhor análise para esse jogo aqui? Identificar um padrão entre as duas equipes aqui, ó. O Como teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 90% dos seus últimos 10 jogos. A Lazio teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 90% dos seus últimos 10 jogos. Então tá aqui, ó. Mais 0.5 HT em 9, mais 0.5 HT em 9. Geralmente, quando você tem um padrão desse mais forte, essa odd ali vem 1,25 e 30. E aí eu vejo o valor, porque a odd é de 1.40 para ter pelo menos um gol no primeiro tempo. O gol pode ser tanto do Como, que joga em casa, como pode ser da Lazio, que joga fora de casa, tentando chegar na quarta colocação, que seria ali uma zona de Champions League. Então, temos boas chances, o padrão se encaixa perfeitamente, já que é um padrão de 90%, e eu gosto sim de trabalhar a favor das estatísticas. Então, Como e Lazio, a minha análise, pelo menos um golzinho no primeiro tempo desse jogo. Saindo da Itália, vamos diretamente para Portugal, porque temos aqui, ó, Copa da Liga Portuguesa, Portugal League Cup. Aqui temos um Porto enfrentando a equipe do Moreirense. Eu quero dar uma olhadinha em como é os confrontos entre essas duas equipes. O último confronto foi em janeiro desse ano, 5-0 para a equipe do Porto. Depois tivemos um 2-1 Porto, 1-0 Porto, 5-0 Porto, 1-1, 3-0, 6-1 Porto, 4-2 Porto. Temos uma grande prevalência do Porto diante da equipe do Moreirense e marcado por várias goleadas. Essa odd de 1.30 pode ser interessante para você juntar com outra operação, mas eu quero buscar uma unidade seca nesse jogo. E aqui é onde eu venho, ó, primeira metade, uma vitória da equipe do Porto. Para o Porto vencer o primeiro tempo da partida contra a equipe do Moreirense, jogo válido pela Copa da Liga Portuguesa. Odd 1.85. A gente sai de uma odd média ali de 1,30, 1,35 para uma vitória seca do Porto, para uma odd 1.85 para o Porto vencer o primeiro tempo. E aqui vem o detalhe. Cabeçudo, se o Porto venceu o primeiro tempo do jogo, terminou 1-0 o primeiro tempo, e no segundo tempo ele leva o empate, o jogo termina empatado, é green ou é red? Nesse caso seria green, porque a nossa operação é única e exclusivamente no primeiro tempo. Independe o resultado final da partida, e aqui se torna interessante, ainda mais com a valorização de cotação como essa. A gente sai de um odd 1,30, 1,35 para 1,85. Vejo valor nessa operação. Tô dentro, porque o Porto jogando dentro de casa contra o Moreirense é cheiro de goleada. E agora vamos com o jogo que eu disse para vocês que traria o palpite gratuito desta quinta-feira. Racing contra a equipe do Corinthians, o jogo que na ida terminou empatado. Vou te falar, tá? Terminou empatado por pouco, porque o Racing jogou bem, mesmo diante da torcida do Corinthians. O Racing saiu na frente, depois tomou uma virada com 2 gols relâmpagos de Yuri Alberto, e depois empatou logo no início do segundo tempo. Esse jogo teve 2 escanteios para a equipe do Corinthians e 4 escanteios para a equipe do Racing. Isso aqui me chamou a atenção. A equipe do Racing conseguiu ter mais escanteios que a equipe paulista, mesmo esse jogo sendo na casa do Corinthians, onde o Corinthians geralmente exerce pressão através da sua torcida. E aí, o que é que eu imagino para esse jogo da volta? Um Racing jogando dentro de casa com apoio da sua torcida, exercendo mais pressão ainda sobre a equipe corintiana, principalmente no primeiro tempo do jogo. Então, o que é que eu espero para esse jogo? Que o Racing tenha mais escanteios do que a equipe do Corinthians no primeiro tempo da partida. Coisa essa que aconteceu no primeiro jogo. Foram 3 escanteios para o Racing no primeiro tempo do jogo em São Paulo contra 2 escanteios do Corinthians. O Corinthians passou o segundo tempo todo jogando dentro de casa sem marcar um escanteio sequer. Isso é preocupante e tem a ver muito com o estilo de jogo da equipe corintiana. Então a minha análise para esse jogo é um Racing ganhar em escanteios o primeiro tempo desse jogo. O Racing deve exercer pressão desde o início. O que é que seria ruim para essa nossa operação? Se o Racing sair na frente muito cedo no jogo, o que vai obrigar o Corinthians a sair para a partida e também poder fazer mais escanteios. Mas assim, pelo jogo que eu vi de ida,
acho pouco provável que o Corinthians deva sair para o jogo de imediato. Deve jogar segurando muito mais a equipe argentina, torcendo para que não sofra um gol de início. Então, Racing contra Corinthians, a minha análise é a equipe argentina ter mais escanteios que a equipe brasileira no primeiro tempo. É indiferente o que acontece no segundo tempo dessa partida. E como prometido, eu disse que traria um palpite gratuito para vocês nesse jogo do Racing contra Corinthians, mas gosto sempre de observar, galera. Jogo para apenas de maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade, jogue para se divertir, não jogue comprometendo nenhuma das suas rendas, leve isso como algo para você se divertir, beleza? Recado dado, agora vamos ao palpite gratuito. Coloquei aqui uma unidade de 2.000 para a equipe do Racing ter mais escanteios no primeiro tempo do que a equipe do Corinthians. Odd 1,55 para um possível retorno de R$ 3.100. Esse é o palpite gratuito, é assim que eu vou operar nesse jogo da Copa Sul-Americana. Espero um Racing sim mais em cima no início do jogo e marcando mais escanteios do que a equipe corintiana no primeiro tempo. Encerrando mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês palpite gratuito no jogo do Corinthians, análise de 3 jogos do Campeonato Italiano e análise do jogo do Porto pela Copa da Liga Portuguesa. Valeu, galera, gratidão pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua audiência e até o vídeo de amanhã, que começa um novo mês, o penúltimo mês do ano, o mês de novembro. Tamo junto. Hoje vai dar